Aleluia. Quem ficou feliz hoje quando aquele celular despertou, te dizendo assim, vamos à casa do Senhor? Quem ficou feliz aí? Eu fiquei, queridos, apesar de cansado, mas eu fiquei feliz. Então eu queria orar pela palavra de hoje. Se você está aqui hoje, querido, essa palavra é para a sua vida, porque Deus não traz ninguém à casa dele à toa. Há sempre um propósito de Deus. Então é para você essa palavra. Eu queria orar pela sua vida, por esse tempo. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, na vida das famílias da tua igreja, na vida do teu povo, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Nós não viemos aqui, Senhor, para um culto solene, mas nós viemos para render toda a nossa adoração, toda a nossa devoção àquele que é digno de honra, de glória e de poder. Usa, Pai, a minha vida nessa manhã para falar com a tua igreja, Senhor. Que sejam as tuas palavras, Pai, fluindo do meu interior, em nome de Jesus. E fala, Pai, com cada um de um modo especial e personalizado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E nós estamos encerrando hoje, queridos, a série que fala sobre Salvemos a Família. Semana passada o pastor Kamal ministrou sobre o Espírito Santo. Ele teve uma direção clara disso, de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E hoje nós voltamos com foco total na família. É o encerramento hoje. E nesse tempo nós ouvimos muitas coisas sobre família, né? Nós aprendemos que família é algo que Deus criou. É algo que nasceu no coração de Deus. É algo muito valioso para o nosso Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele ora e ele diz que nós somos uma grande família, de muitos irmãos, e que nós temos um Pai, que é aquele que habita nos mais altos céus. Então, família nada mais é do que uma extensão do reino. Porque desde o princípio, Pai, Filho, Espírito Santo, uma família em unidade, criando o universo, criando todas as coisas. Então nós somos uma extensão. E Deus, queridos, Ele entregou ao cuidado dos pais a família. Ele entregou ao meu cuidado e ao seu cuidado. E quando eu digo pai, eu quero dizer pai, mas que você entenda a mãe junto na parada. Porque nós somos pais. E então quando eu falar pais, você, esposa, se coloque dentro da situação. E Ele entregou a nós como pais, filhos, para que nós criássemos, para que nós os instruíssemos na palavra, para que nós os conduzíssemos, para que nós os ajudássemos. Essa é a nossa missão como pai. E o tema da minha mensagem hoje é família, casa blindada, família abençoada. Então uma casa blindada é uma casa protegida, é uma casa revestida. Revestida do quê? Da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. É uma casa onde habita o amor, não o amor do homem para o homem, mas o amor que vem de Deus para o homem e que é refletido pelo homem. Uma casa blindada é uma casa onde Deus tem prazer em estar. E Deus espera de nós, como pais, que nós possamos cuidar da família que Ele nos deu. Que nós possamos cuidar dos filhos que Ele nos deu. Dando teto, dando casa, dando alimento, dando provisão, dando educação. Essa é a nossa missão. E a palavra de Deus, ela deixa isso muito claro. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes. E aí ele diz, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Este versículo é muito claro. Se alguém não cuida da sua família, negou a fé, negou Jesus e é pior que um descrente. Querido, se ele estivesse dizendo que você era igual a um descrente, já seria bastante grave. Mas não. Ele diz que você
é pior que um descrente e que você negou a fé. Responsabilidade que Deus nos deu como pai. Negligenciar o cuidado com a família é negligenciar a sua vida com Deus. O cuidado familiar, querido, ele tem uma relação direta com a vida espiritual. Ele tem uma relação direta com ministério. Portanto, queridos, quando a família não vai bem, o ministério também não vai bem. Portanto, quando nós não cuidamos da nossa casa, nós podemos subir aqui, adorar o Senhor, orar, nós podemos cuidar das crianças, eu posso ministrar aqui a palavra. Mas, querido, se a minha casa não estiver arrumada, um dia tudo isso cai por terra. Porque tem consequências. Ambos ministérios, família e igreja, caminham juntos. Um está totalmente ligado ao outro. Ou melhor, um depende do outro. Amém? Quem está entendendo? Cuida da sua família, para que o ministério seja abençoado. E é interessante, queridos, aqui que Paulo está falando para crentes, né? Nós somos crentes. Ele está dizendo, olha, tem um monte de crente aí, e o contexto de Coríntios é esse, que está abandonando os seus familiares, que está abandonando as viúvas, filhos que não cuidam dos seus pais, está abandonando o cuidado da igreja. E ele está dizendo, quem está fazendo isso é pior que o descrente. Porque o descrente, queridos, às vezes ele não sabe que Deus espera isso dele. Às vezes eles não têm os princípios que nós temos. Mas eu e você temos. E por isso que Paulo está dizendo, ele é pior que o descrente. Porque ele sabe que deve fazer, mas ele negligencia. E eu não quero ouvir isso de Deus não, querido, sobre a minha vida. Consequências espirituais. E o fato, querido, de nós sermos crentes, não é garantia de uma família abençoada. Não é garantia de uma família realmente feliz, que reflete a glória do Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós temos a mania, e nós achamos que isso é uma verdade, que Deus vai cuidar de todas as coisas. Sabe, a gente cansa de ver pais com problemas com seus filhos, maridos com problemas com as suas esposas, e eles têm um discurso que é, Deus está cuidando de tudo. Sabe, queridos, esse discurso, Deus está cuidando de tudo, independente de mim, não é verdade. Isso é uma mentira. Sabe, tem atitudes que você precisa ter, para que Deus cuide da sua família. Tem um cuidado que é seu, e Deus não vai fazer o que é o seu cuidado. Tem um cuidado com os filhos que nós, pais, precisamos ter, para que eles sejam abençoados, para que a nossa casa seja abençoada, para que o nosso ministério seja abençoado. Aí tem gente que usa aquele versículo, né? Buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas Ele acrescentará. É verdade, mas esse versículo fala de provisão. Ele está falando de coisas básicas que nós precisamos. A comida, a bebida, a roupa. Agora, querido, cuidar da tua família. Deus vai te ajudar, se você buscar Ele. Mas existe uma parte que é totalmente sua. O ministério da família é tão importante para Deus, que Deus o coloca antes do ministério igreja. Porque a Bíblia diz que a autoridade de um homem em exercer o ministério está totalmente ligada à sua conduta familiar. Ou seja, se você quer exercer ministério, se você quer ser um líder, a sua conduta familiar dentro da sua casa, ela é um pré-requisito para que você exerça ministério. Tem gente que troca as coisas, tem gente que confunde tudo. E aí, que ele sabe o que acontece? Dá problema. Olha o que diz 1 Timóteo 3, 2 e 4, diz assim: é necessário, pois, que o bispo, ele está falando de ministério, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro
e apto a ensinar. Ou seja, que você precisa se dedicar, além de cuidar da família, se dedique à palavra de Deus. Busque conhecimento, busque entendimento, busque direção. Tem gente que até cuida da família, mas leva o ministério como se fosse algo comum. Não faz com excelência. E Deus espera isso de nós. Prosseguindo, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve, é um dever, é uma ordem. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Ou seja, que você deve governar bem a sua família. E você deve ter filhos sujeitos a você. Sabe o que isso quer dizer? Que você, como pai, tem que ser uma referência para os teus filhos. Os teus filhos, querido, ele não pode buscar referência fora da sua casa. Ele pode ter as referências dele, mas você tem que ser a maior referência dos teus filhos. Você, mãe, tem que ser a maior referência dos teus filhos. Essa é a ordem de Deus, queridos. O que esse versículo está dizendo é que você, se você quer fazer algo na obra, seja irrepreensível. Seja alguém, referência, não só para os outros, porque tem gente que é muito boa referência para os outros. Tem gente que todo mundo olha e fala, puxa, eu admiro esse cara, eu admiro essa mulher. Mas, querido, dentro da casa dele, quando ele chega, a alegria vai embora. Está cheio de família assim, está cheio de gente assim. Sabe, queridos, aquela expressão que Jesus usa, ele diz assim, olha, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Você vai na Consolação, está cheio, no cemitério. Aqueles túmulos lindos, bonitos, belos, mas o que tem lá dentro? É podridão, é ossos secos. E às vezes nós somos ossos secos. Nós somos como vale de ossos secos quando nós chegamos na nossa casa. E o que essa palavra diz é que você tem que ser referência. É que você tem que governar bem a sua casa, a sua família. Por quê? Porque a vida espiritual e a vida familiar estão interligadas. Por isso, queridos, nós não podemos ser só exemplo aqui e não lá. E nós também não podemos ser só exemplo lá e não ser exemplo aqui. As duas coisas caminham em perfeita harmonia. E devem ser assim. Porque senão, queridos, um dia cai por terra. Um dia cai por terra. E a ordem de Deus, queridos, é busque Ele em primeiro lugar. Depois vem, cuide da sua família, para que você possa exercer depois o ministério. Essa é a ordem, querido. Se você não cumpre essa ordem, você vai arrumar problema para a sua família. Você vai arrumar problema para você. Amém? Quem está entendendo, querido? Amém. Se o ministério está bem, queridos, e a família está arrebentada, reavalie a sua vida. Reavalie a sua conduta, reavalie as suas decisões, aquilo que você precisa fazer. Sabe, é difícil. Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões na vida. E eu sempre digo uma coisa, e nós como pastores temos o dever de dizer, olha, cara, se você tiver que abandonar o ministério para cuidar da sua família, assim o faça. Abandone, abra mão do seu ministério, porque Deus espera primeiro que você cuide da sua família. É duro a gente ouvir isso às vezes, mas é a realidade da palavra de Deus. Não há como ser diferente disso. Se for diferente disso, arrebenta. Porque se a família não está bem, querido, cedo ou tarde vai refletir no seu ministério, na sua célula. Vai dar problema. Porque ambas
tem que caminhar em harmonia perfeita. Deus espera isso de mim. E quando nós não fazemos isso, nós atraímos maldição sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Ou seja, queridos, há uma responsabilidade muito grande que Deus imputou a mim e a você como pai. Deus entregou a nós a vida de pessoas muito preciosas. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. E aí eu te pergunto, que tipo de herança nós vamos entregar ao Senhor? Que tipo de herança nós vamos devolver ao Pai, aquele que nos deu? Sabe, queridos, eu vim agora de manhã, eu vi uma imagem muito triste. Talvez você tenha visto também. É de chorar. Nós vimos cerca de 20 jovens, sentados na calçada, sentados não, eles caídos na calçada. Caídos porque eles não conseguiam se levantar. Aí eu te pergunto, cadê os pais desses jovens? O que eles têm feito? Que herança eles vão entregar ao Senhor? Sabe, queridos, nós temos responsabilidades e nós precisamos assumi-las. E quando isso não acontece, a nossa casa vira de ponta cabeça. Sabe, queridos, há consequências quando nós erramos. E entendam uma coisa, Deus não nos livra das consequências. As consequências, elas vão atingir a sua vida e a sua família. Então, antes de você tomar a decisão, pense bem naquilo que você vai fazer. Deus espera de nós, queridos, responsabilidade. E para exemplificar tudo que eu falei, eu quero usar a vida de um homem, que foi um homem extraordinário. Um homem que a Bíblia, que o Senhor se dirige a ele como um homem segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, Davi foi um homem notável em tudo aquilo que ele fez. Talvez na Bíblia não tenha ninguém como Davi, com tantas vitórias no seu ministério. Sabe, queridos, Davi conquistou a terra prometida em 100%. Nem Josué havia conseguido derrotar todos os povos e tomar posse da terra. No reinado de Davi, todos eles foram subjugados. Deus usava Davi tremendamente. Davi, um homem de fé. Davi, um homem que adorava a Deus, um homem que adorava estar na presença de Deus. Sabe que você vê os salmos, Davi ele entra na presença de Deus, e a maioria das vezes ele entra para agradecer, para exaltar o Senhor. Ele não entra para murmurar, ele não entra com uma lista, com um relatório de pedidos a Deus, dizendo: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, porque a tua palavra me garante. Não, ele entrava na presença de Deus para se regozijar. Um homem que amava a presença de Deus, um homem de um ministério abençoado. Um homem, queridos, que não saía à guerra sem antes consultar a Deus. Sempre que Davi ia a uma guerra, que um adversário se levantava, Davi orava e clamava a Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Me dá a direção, Senhor. E Deus vinha e dava a direção a Davi. Deus vinha e falava: Davi, vai por aqui, vai pelo vale, faz assim. Quando você ouvir, você parte. Sabe, um homem que tinha relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Na Bíblia ninguém é chamado, querido, como um homem segundo o coração de Deus. Só Davi. E isso é muito relevante. Você já imaginou Deus olhar para você e falar: ali está o Cleiton, um homem segundo o meu coração? Querido, você dá para imaginar o coração de Deus, Deus te comparar com alguém segundo o coração dele? Esse era Davi.
um homem de muitas vitórias. Davi derrota seus inimigos, traz paz à terra, porque ele era um homem que buscava a Deus, e ele não agia sem a direção de Deus. Davi, querido, ele constrói uma tenda. Uma das primeiras decisões de Davi, quando ele se torna rei em Israel, é restaurar a adoração. A tenda havia se perdido, a arca havia se perdido. O primeiro decreto de Davi, um dos primeiros, é: vamos buscar a arca, porque a arca representava a presença de Deus. E Davi constrói uma tenda e coloca a arca dentro. Ele constrói o tabernáculo e estabelece ali a adoração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Querido, tamanho o apreço de Davi pelo Senhor. Davi amava a Deus, era apaixonado. Um homem que tinha promessas de Deus. Um homem que já tinha vivido grandes coisas, mas Deus ainda tinha muitas promessas para a vida e para a família de Davi. 2 Samuel 7,16 diz assim: Deus falando a Davi, através do profeta Natã, diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Queridos, promessa de bênção para Davi e para a sua família. E para todos os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos. Essa era a promessa de Deus, essa era a aliança de Deus com Davi. Bênçãos que atingiriam toda a sua posteridade. Davi era um homem, queridos, que intercedia pela sua família. E eu queria aqui abrir um parênteses, porque tem muito homem que não intercede pela sua família. Tem muito pai que não ora pelos filhos. Tem muito marido que não ora pela esposa. E eu queria dizer uma coisa para você: você é sacerdote. Se você não ora como homem, como a pessoa que Deus estabeleceu dentro do seu lar, com a responsabilidade de orar e interceder pela sua família, eu quero dizer para você uma coisa: as portas da sua casa estão abertas, para que o inimigo entre, e para que ele dilacere a sua família. Ah, mas eu vou no culto. Querido, não tem problema, você pode vir no culto, mas tem algo que Deus espera de você, para a sua casa, que se você não fizer, as portas estão escancaradas. Jesus, né, pastora? Jesus, desperta esses homens. Sabe, nós precisamos ser homens de oração. A nossa esposa não pode orar mais do que nós. Nós temos que ser aquele que puxa os filhos, a casa, e diz: vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Deus espera isso de você. E Ele não abre mão, porque Deus não negocia os seus valores. Ah, Deus, mas não pode ser ela. Deus vai dizer para você: não, é você. Davi era um homem que intercedia por sua família. Depois que ele recebe essa revelação de que toda a sua dinastia seria abençoada, Davi sai daquele lugar, ele vai ao tabernáculo, à presença de Deus, e ele começa a orar a palavra que ele recebeu. Olha o que ele diz em Samuel 7,29, 2 Samuel 7,29, diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ele continue para sempre na tua presença. Olha Davi pedindo a Deus: Deus, abençoa a minha família, para que nós possamos permanecer na tua presença. Ele recebeu a palavra e ele foi orar a Deus. Ele foi tomar posse. Por que que nós não tomamos posse? Por que você não toma posse? Que Ele continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste,
e abençoado por ti. Bendita será para sempre a família do teu servo. Queridos, Davi está dizendo, o Senhor prometeu e eu declaro sobre a minha família, bendita será para sempre a minha família. Quantas vezes você fez essa oração? Quantas? Quantas vezes nós como pais fizemos essa oração? Quantas? E depois a gente fica se perguntando, por que é que dá errado? Por que é que as coisas não mudam? Por que é que os meus filhos são atacados? Por que é que eu sou atacado? Porque a gente não ora, porque a gente não declara a bênção de Deus sobre a nossa casa, porque a gente não toma posse, e às vezes nós recebemos palavras, e nós não tomamos posse delas. Davi, queridos, era esse homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi até aqui era um homem de uma conduta irrepreensível, inspirador, um homem de um ministério extremamente abençoado. Davi tinha um ministério que era exemplo. Davi era um exemplo de pai. Davi era um exemplo de marido. Davi era um exemplo de rei. Um homem segundo o coração do Senhor. Um crente, querido, acima de qualquer suspeita. Mas algo, querido, acontece no meio da caminhada. E Davi se perde. Algo acontece na vida de Davi. E Davi abre uma brecha na sua casa. Aquela casa, querido, que era uma casa blindada. Porque Davi era um homem que buscava a Deus, que intercedia por sua família, que tinha promessas e que tomava posse das promessas. Em algum momento Davi se perdeu. E Davi cai em adultério. Aquele crente, acima de qualquer suspeita, irrepreensível, um homem segundo o coração de Deus, abriu uma brecha na sua vida. Se perdeu no meio do caminho. Ele cai em adultério com Batseba. E eu não quero que você olhe para o adultério. Eu quero que você olhe para o pecado. Porque é o pecado que destrói a nossa casa. Porque é o pecado que destrói a nossa família. E Davi cai, querido, em pecado. Aquele que era referência, um crente inspirador, um lar que refletia a glória de Deus. Agora começa a sofrer consequências na sua vida e no seu ministério, porque uma coisa atinge a outra. Aquele homem, querido, que era olhado com orgulho pelo seu povo, agora cai em descrédito. E uma verdadeira tragédia vem acompanhada dessa atitude de Davi. Sabe, queridos, uma verdadeira tragédia familiar vem acompanhada do pecado de Davi. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Quando o pecado entra, querido, na vida, na casa de alguém, ele começa a destruir todas as coisas. Uma maldição, queridos, entrou na família de Davi. E para tentar, querido, encobrir o seu pecado, Davi, ele arma uma estratégia. Porque quando você está em pecado, Satanás te dá um monte de estratégia. E aí ele chama Urias, que era o marido da Batseba, que estava em guerra. Havia uma guerra acontecendo, Davi não quis ir à guerra. E ele envia os seus homens. E ele começa a caminhar pelo terraço. A palavra diz que ele levantou tarde. E aí ele foi dar uma caminhada pelo terraço. E numa das suas caminhadas ele veio a Batseba tomando banho. E aí ele deixa o pecado entrar. E aí, para tentar encobrir o seu pecado, porque Batseba ficou grávida, aí ele chama Urias. Ele diz a um dos seus homens: olha, manda Urias para cá,
eu preciso conversar com ele. Aí você pode pensar, ele ia falar para Urias que ele errou. Não, sabe o que ele fez? Ele armou uma festa no palácio. Ele embriagou Urias e falou: agora vai, Urias, e tenha uma noite de amor com a sua esposa. E aí Urias se embriagou, Urias saiu. E aí Urias parou no meio do caminho e disse: eu não sou digno de dormir na minha cama quentinha com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão em guerra, estão a céu aberto. E aí sabe o que aconteceu? O plano de Davi foi frustrado. E aí ele tenta de novo, e dá errado de novo. Ele tenta mais uma vez, com um único objetivo: encobrir o seu pecado. Mas Deus estava no controle. E parece, queridos, que tudo estava dando certo para Davi, né? Porque depois de tudo isso, sabe o que ele faz? Ele diz assim para o seu comandante: olha, leva Urias e bota ele na linha de frente, onde a guerra é mais ferrenha. Não porque ele era um bom soldado, ou porque ele era um soldado de elite. Não, o objetivo de Davi, sabe o que é? Depois que o plano dele frustrou, mata Urias. Deixa Urias morrer, aí ninguém vai saber que eu adulterei. Ninguém vai saber que eu pequei. E sabe, queridos, aconteceu que Urias morreu. E parecia que estava dando tudo certo. Parecia que as coisas estavam caminhando dentro do plano maligno que Davi bolou. E sabe de uma coisa, que das pessoas nós até podemos enganar. As pessoas nós podemos dissimular. As pessoas são facilmente enganadas. Mas, queridos, existe um Deus cujo olho e cujo ouvido está atento às suas atitudes. E nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos daquele que se inclina para nos ouvir. Dá para enganar Deus, queridos? Não dá. Mas é impressionante como tem gente que acha que engana Deus. Eu não sei o que acontece, mas tem gente que acha que dá para viver uma vida torta e enganar Deus. Ele engana o pastor, o líder, mas cara, Deus não dá. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Davi parecia estar sendo bem sucedido no seu plano. E aí Deus manda um recado para Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 12. Deus diz através do profeta, diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Sabe, queridos, revelação de Deus a um profeta sobre a vida de Davi. Por isso a espada nunca, presta atenção, por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. E aí Deus diz assim: você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel e em plena a luz do dia. Sabe, queridos, Davi agora, ele começou a colher o fruto do que ele plantou, o fruto da sua desobediência a Deus. Porque, queridos, Deus nos perdoa, mas as consequências, elas virão e Ele não nos livrará. Observa, queridos, que Deus, Ele muda totalmente o diálogo com Davi. Sabe, todas as promessas do capítulo 7 agora se transformam em palavras de juízo. Todas as promessas sobre a vida de Davi, sobre a dinastia de Davi, agora são palavras de juízo. Por quê, queridos? Porque o pai Davi falhou. Porque o papai Davi,
o pai de família, aquele que buscava a Deus, aquele que tinha intimidade profunda com Deus, se perdeu na caminhada. E a culpa é de Deus, queridos. De quem é a culpa? Porque quando nós olhamos para algumas situações, a gente fica perguntando de quem é a culpa. A culpa é de Davi, porque ele se perdeu na sua caminhada. Entenda uma coisa, queridos, nada permanece oculto aos olhos de Deus. Sabe, queridos, Deus usou um profeta para revelar o pecado de Davi. E Deus, ele vai usar N situações para trazer à luz a sua vida aos escuros. Sabe, a sua vida quando ninguém está vendo. Sabe, as suas atitudes lá no trabalho onde ninguém te conhece. Sabe, as suas atitudes na faculdade, com seus amigos, aquilo que os crentes, o pastor, o líder não vê. Um dia vem à tona. Deus usou o profeta, mas ele pode usar N situações. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E aí, queridos, o menino nasce. E a Bíblia diz que Deus o fez adoecer. Davi, ele começa ali uma campanha de jejum e oração. Porque depois que o caldo entorna, queridos, a gente quer jejuar e orar. A gente passa uma vida inteira sem orar e sem jejuar. Mas a hora que entorna o caldo, a gente quer fazer 40 dias de jejum. A gente não quer comer nada. Porque a hora que dói, querido, a gente quer se sacrificar. Não espere o caldo entornar. Não espere a coisa degringolar. Ore, jejue pelos teus filhos, pela tua família. Filhos, orem, jejue por seus pais, para que o Senhor os guarde. Não espera a coisa complicar. E aí, querido, você acha que acabou? Não acabou não. Amnon, um dos filhos de Davi, arma um plano maligno. Se finge de doente, para que a sua irmã vá levar comida para ele. E ele aproveita dessa situação e abusa da sua própria irmã. Ele comete um ato de estupro contra a sua própria irmã. E aí, queridos, Absalão, outro filho do rei, fica furioso com aquilo que aconteceu, porque Tamar era irmã dele por parte de mãe. E ele guarda aquilo em seu coração. E 2 anos depois, ele arma uma festa. Ele arma um esquema. Convida seu irmão Amnon. E aí ele cria uma situação e diz aos seus empregados: matem Amnon. Eu seguro as pontas. Sabe, queridos, estupro. Irmão matando irmão. E aí Absalão, ele fugiu, porque ele falou: puxa vida, eu vou ser punido, eu vou morrer, eu vou ser condenado. E aí depois de algum tempo, Absalão volta. E sabe o que ele faz? Ele começa a conspirar contra o seu próprio pai Davi, para tomar o reino de Davi. Queridos, olha que tragédia na família. Fruto do quê, queridos? Do pecado de um pai que se perdeu na caminhada. Fruto, muitas vezes, do pecado de uma mãe que se perdeu na caminhada, que afrouxou, que deixou de buscar a Deus, que deixou de se colocar no lugar secreto de oração, que deixou de interceder pela sua família. Tamar, querido, sabe o que aconteceu? Ela não podia casar mais, porque ela era filha do rei, e ela já não era mais virgem. E isso tinha muito valor. Imagina uma mulher que não poder casar mais. Nós precisamos olhar com a ótica do que é a realidade, para que a gente entenda o tamanho da tragédia. Nós vemos também, queridos, essa mesma maldição atingindo ao rei Salomão. Salomão, queridos, o herdeiro do trono, o homem que construiu o palácio, um homem extremamente abençoado. A Bíblia diz que não houve ninguém tão sábio e tão rico como Salomão. Mas no final da sua caminhada, ele se envolve com mulheres, as quais o Senhor abominava e as quais o Senhor o havia proibido. E ele cai no pecado da idolatria.
E ele não só cai no pecado da idolatria, mas ele promove a idolatria em Israel. E por conta das suas atitudes, Deus fica irado com Salomão e diz: a partir de você, o reino de Israel será dividido em 2. Ou seja, queridos, Deus estava quebrando a dinastia e a soberania da família de Davi. Mas ele disse: eu não vou quebrar, Salomão, no seu reinado, porque eu ainda amo o seu pai. Porque o seu pai prestou bons serviços para mim. Porque o seu pai tem um coração que se arrepende. E aí, queridos, sabe o que acontece? Roboão, o neto de Davi, aquele que tinha promessas de bênção lá atrás, ele entra como rei de Israel. E ele é um dos piores reis. Ele é um rei abominável a Deus, porque ele faz coisas terríveis. Ele promove a idolatria. Ele promove o trabalho escravo contra os seus próprios irmãos, os israelitas. Maldição, queridos, atrás de maldição. Eu não sei, queridos, o que acontece, mas quando o pecado entra, a sabedoria dá lugar à tolice. Sabe, é interessante porque pecado chama pecado. Pecado, que você peca e você vai e continua pecando para encobrir o seu pecado. Tem uma frase que diz que abismo chama abismo. E é bem o que é o pecado. E nós precisamos aprender a blindar a nossa casa, a blindar a nossa família, a proteger o nosso lar e a viver uma vida de obediência a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos olhar para essa palavra, olhar para a vida de Davi e aprender alguma coisa disso. Olhar para tudo que aconteceu com Davi e falar: Senhor, quais lições eu posso tirar disso? E algumas coisas nós precisamos aprender para que a nossa casa permaneça com as portas fechadas para o pecado, para que a nossa vida, para que o nosso coração se mantenha íntegro a Deus. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos blindar a nossa casa? O que nós precisamos aprender, o que nós precisamos entender para que a nossa casa seja uma casa blindada. E a primeira coisa, queridos, que eu quero que você entenda, para que a sua casa permaneça blindada, é que existe uma guerra espiritual. Por isso você precisa vigiar o tempo todo. Davi, queridos, ele deixou de vigiar. Em algum momento da vida dele, ele abriu a guarda da sua casa, da sua família. Sabe, queridos, é a guerra. Quando você olha para uma guerra na Bíblia, um povo se levantando contra o povo de Deus, ali não era simplesmente uma luta física. Ali havia por trás uma luta espiritual. 2 Samuel 11:1 diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Arabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Sabe, queridos, era tempo de guerra, era momento de lutar, de Davi exercer o ministério para o qual ele foi chamado. Mas sabe o que ele fez? Ele ficou no palácio, porque as coisas já estavam tranquilas para Davi. A maioria dos seus inimigos já tinham caído. E Davi, queridos, ele se esqueceu que por trás daquela guerra física havia uma guerra espiritual. Porque, queridos, por trás de cada povo que se levantava contra o povo de Deus, haviam demônios disfarçados de falsos deuses. Havia, querido, uma luta espiritual que era travada no físico, mas que era travada também no reino, nas regiões celestiais. E Davi, queridos, ele se esqueceu disso. Ele esqueceu que aqueles povos representavam entidades, potestades, poderes. Ele se esqueceu que aquele povo era um povo que representava o reino das trevas contra o reino da luz. Davi deixou de vigiar. E sabe de uma coisa, queridos, o Senhor tem ministrado ao meu coração,
que nós precisamos ser homens e mulheres mais espirituais. Sabe, queridos, nós olhamos para as coisas de uma forma muito lógica, muito racional, muito carnal. A gente olha para as coisas e diz, mas isso aqui tinha que ser assim mesmo. E a gente não leva em consideração que existe um reino de trevas batalhando contra a minha vida, contra a sua vida. Querido, e deixa eu te dizer, Satanás não abre mão de tentar destruir a sua família. Ele não abre mão. Ele vai tentar de todas as formas. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Davi, queridos, ele negligenciou o seu ministério. Ele negligenciou as coisas espirituais. Sabe, em tempo que ele devia estar lutando, batalhando, com a cabeça cheia das coisas de Deus, ele decidiu ficar em casa. 2 Samuel 11, 2 e 3 diz assim, uma tarde Davi levantou-se da cama. Olha, Davi estava levantando à tarde da cama. Que bênção, né? A gente poder levantar à tarde da cama. O problema, quer dizer, é que estava em guerra. A coisa estava arrebentando e Davi estava literalmente, queridos, dormindo. E quanta gente está dormindo ainda? Quantos de nós estamos dormindo ainda? Desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertar, queridos, para a realidade espiritual que tenta contra a nossa família, que tenta contra a sua vida o tempo todo. E aí diz, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Sabe, queridos, Davi estava com a mente vazia. Davi estava vagando. Sabe quando você está naquele momento do controle remoto, que a sua esposa fala, você está vendo o quê? Não sei. É que você não para de mudar de canal. Davi estava assim, tranquilo. E aí ele começa a ver aquilo que não deveria ver. Sabe por quê, querido? Mente vazia, literalmente, é a oficina do diabo. Sabe, você não vai ficar com a mente vazia muito tempo, porque Satanás vai cuidar de colocar algo na sua mente. Ele vai cuidar de direcionar para fazer alguma coisa. E normalmente, queridos, são coisas agradáveis à nossa carne. E normalmente são coisas agradáveis. São coisas que nós regozijamos. Satanás sabe aquilo que você gosta. Satanás sabe qual é o seu fraco. Qual é o espinho na sua carne. Mente vazia, queridos, é a oportunidade que o inimigo precisa para encher a tua cabeça de minhoca. Para encher a tua cabeça de porcaria. É isso que ele precisa. Nosso adversário, quer dizer, ele é incansável. E você precisa entender que ele é adversário. Ele está o tempo todo em oposição à alegria, à paz, à harmonia da sua casa. Ele está o tempo todo em oposição à bênção de Deus. 1 Pedro diz assim, 5,8 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o diabo. Sabe, você está aqui, ele está ao derredor. Você está na faculdade, ele está ao derredor. Você está com as amigas, ele está ao derredor. A bonitona vem lá na rua, Batseba, ele está ao derredor. E ele vai sugerir para você dar uma viradinha. Porque ele é assim. Ele conhece as nossas fraquezas. O diabo é o nosso adversário. E o que Pedro está dizendo nesse versículo, querido, ele está dizendo o seguinte: não haja como tolo, haja como pessoas sóbrias. Ele está dizendo, não haja como os bêbados que não têm discernimento, mas haja com sabedoria. Ele diz, olha, sejam sóbrios e vigiem. Você já viu bêbado? Bêbado vigia alguma coisa?
Ele acha que vigia, né? Meu pai era um homem que bebia muito. E ele recebia e chegava sem dinheiro em casa. E aí minha mãe falava: pá, ô Nelson, pô, cadê o dinheiro que você recebeu? Então, estava aqui no meu bolso, ninguém pegou. Acha que vigia, mas não vigia coisa nenhuma. O que Pedro está dizendo é: sejam sóbrios, não sejam como os bêbados. Sejam vigilantes o tempo todo. Davi agiu como um tolo. Talvez, queridos, sabe o que aconteceu com Davi? Ele teve uma crise de ungidão. Sabe a crise de ungidão? Eu sou ungidão de Deus, eu estou no comando, Deus é comigo, aleluia, xarabacanta labaçou. E vai, queridos. Tem gente que tem essas coisas. Tem gente que tem essas coisas. O ungidão de Deus. Sabe, tem pessoas que você vai dar um alerta e fala: não, eu estou sabendo, estou ligado. Fica em paz. E aí, passado alguns dias, ele caiu. O ungidão de Deus. Nós precisamos vigiar, queridos, o tempo todo. Nós precisamos. Jesus não disse à toa: vigiai, pois, o tempo todo. Jesus não disse isso à toa. Ele sabia que a menor falha que nós dessemos, Satanás entraria e ele causaria destruição. Por isso Jesus diz: vigiai, pois, o tempo todo. E aqui nós estamos falando de um homem que negligenciou o seu ministério. Mas tem pessoas que estão no ministério e que não vigiam a sua vida particular, e que não vigiam a sua vida espiritual. E por isso que eles têm sido alvo de Satanás. Muita gente que não entende o que está acontecendo na sua casa, é porque não vigia a sua vida. É porque não vigia o seu ministério, não vigia a sua vida pessoal. E aqui vai um versículo, querido, para os ungidão de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Sabe, queridos, Paulo estava falando para o povo, porque o povo estava se achando muito espiritual. E Paulo falou: olha, fica esperto. Traduzindo para a linguagem super atualizada: olha, o motoqueiro só cai quando ele aprende a andar de moto. Que Paulo está dizendo: ó, agora que vocês estão se achando é que é o problema. Agora que vocês se acham os crentão, é que vocês precisam abrir os olhos. E sabe, quando Paulo fala esse versículo, ele está usando o povo do Egito como exemplo. Ele está dizendo: olha, aquele povo lá que saiu do Egito, você sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Sabe por que eles morreram? Paulo está dizendo nos versículos acima: porque eles preferiram a imoralidade em lugar da santidade. Porque eles preferiram o pecado ao invés de Deus. Porque eles preferiram uma vida facinha. Eles preferiram viver um evangelho light. Eles preferiram cultuar um Deus que não cobra nada. E a gente quer muito esse Deus que não cobra nada de nós. Que a gente põe aquela sainha curtinha. Que a gente põe aquela roupa que... misericórdia. E a gente vai para a balada. E está tudo bem. Sabe, queridos, lá no meu condomínio tem um crente da congregação. Um jovem. Sábado passado tinha um baile funk tremendo na casa dele. E aí eu fiquei sabendo que ele vai à congregação. Sabe o Deus que a gente procura? Muitas vezes é esse Deus. O Deus que deixa você ir no funk. O Deus que deixa você ficar caído na calçada, igual aqueles jovens. E aí depois você vai para a igreja e está tudo tranquilo. Não, queridos, o nosso Deus é um Deus que corrige. O nosso Deus é um Pai que é santo, que é puro, que é irrepreensível, e Ele espera isso de nós. Amém? Dá um aplauso a Ele, queridos, porque Ele é santo. Aleluia. Vigiai, pois, o tempo todo, se você quer manter a sua casa blindada. E a segunda coisa que nós precisamos para manter a nossa casa blindada é entender que a tentação, presta atenção, que a tentação pode ser vencida antes que o pecado seja concebido. Sabe, queridos, você pode ser tentado, mas você pode vencer a tentação.
Isso não precisa virar pecado. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E aí ele continua: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Presta atenção, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, querido, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Queridos, dá mais um aplauso a Deus. Mas com vontade, queridos, porque Ele é o escape. Ele está contigo em todo o tempo. Amém. Aleluia. Quem crê na Bíblia, queridos? Quem crê que a Bíblia é a verdade? Quem crê? Se você crê, queridos, como eu creio, este versículo acaba com todas as nossas desculpas para pecar. Você depois contra você mesmo agora. Sabe o depoimento contra si próprio? Eu não posso criar provas contra mim mesmo. No reino espiritual é diferente. Então, desculpas como eu não consigo. Desculpas como foi mais forte do que eu. Desculpas como eu não queria, mas eu não resisti. Desculpas, diante desse versículo, caem por terra. E se você crê na Bíblia, esse versículo é uma verdade para você. Então é tempo, queridos, de nós pararmos com desculpas e sermos mais firmes na luta contra o pecado. Há um mal, queridos, que habita dentro de nós. Há um mau desejo que tenta tomar conta do nosso coração. E esse é o problema, queridos, o mau desejo que gera o pecado. Davi, queridos, a hora que o seu pecado veio à luz, ele não ficou dando desculpas para Deus. E isso era algo espetacular em Davi. Sabe, Davi, quando o pecado dele veio à luz, ele não ficou: mas é que foi tão difícil. É que foi mais forte do que eu não queria olhar para Betseba. Eu não queria, mas meus olhos foram atraídos. Havia um imã maligno puxando o meu olhar. Sabe, Davi não deu desculpa. A hora que o pecado de Davi veio à tona, ele disse: eu pequei. E automaticamente ele se arrependeu. Porque o profeta diz assim: você já foi perdoado, Davi, mas as consequências você vai viver. Então, queridos, para de dar desculpa. Para de dar desculpa para Deus. Seja firme na luta contra a carne. Sozinho você não consegue. Mas existe um ajudador. Existe o Espírito Santo que intercede por você quando você está fraco. Mas você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida. Você precisa ser um templo onde Ele possa entrar e Ele possa habitar. O Espírito Santo é o nosso escape. Sabe o escape que Ele arruma para que você resista? É o Espírito Santo. Ele é o escape. Nós precisamos lutar, queridos, ser firmes. E olhando para Davi, nós vemos que Davi caminha pelo terraço. Ele olha para Betseba tomando banho. E será que Davi saiu daquele momento de tentação e ele foi orar a Deus? Será que ele foi fazer isso? Será, querido, que se ele tivesse orado, ele não teria vencido a tentação? Eu creio que sim. Mas sabe o que Davi faz? Ele manda alguém procurar a Betseba. E aí ele manda trazer a Betseba para a casa dele. E aí ele usou o poder que Deus deu a ele para conceber o pecado. Provavelmente, se ele tivesse se jogado na presença de Deus e dito: Senhor, arranca esse mau desejo de mim, purifica a minha mente e o meu coração, provavelmente ele teria vencido. Porque quando nós submetemos a tentação no altar do Senhor, nós vencemos a tentação.
Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe como nós resistimos o diabo e ele foge de nós? Submetendo as nossas tentações ao altar do Senhor. Fala: Senhor, o inimigo tem me tentado nessa área, mas eu creio que o Senhor pode me livrar. Senhor, o inimigo tem tentado contra a minha vida, mas eu creio que o Senhor pode me livrar. Sabe como Deus usa pessoas também para te trazer o escape? Pegue conselhos com um irmão de fé, alguém que você confia. Diga: cara, eu estou passando por isso, eu estou sendo tentado, e ele vai te dar conselho, e ele vai orar com você. E tenha certeza, a tentação tem que sair, porque ela não resiste à presença de Deus. Jesus, querido, ele foi tentado por 3 vezes. Por 3 vezes Satanás tentou contra a vida de Jesus. Mas chegou uma hora, querido, depois da 3ª vez, e todas as vezes, queridos, que Jesus foi tentado, ele clamou ao Pai, ele usou a palavra de Deus, ele submeteu aquele momento à palavra de Deus, e Satanás desistiu. Mas chegou na 3ª tentação, Jesus deu um comando a Satanás, que nós precisamos dar, amém? Você precisa dar um comando a Satanás. Mateus 4, 10 e 11 diz assim: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Sabe o que você tem que dizer? Quando a tentação vir: sai daqui, Satanás, porque a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu sou santo como Ele é santo. A minha vida está nas mãos dEle. Você não tem domínio sobre a minha mente, sobre o meu coração. Sabe, queridos, como pais, nós temos que chegar e dizer: Satanás, para fora da minha casa. Os meus filhos não são teus, a minha esposa, o meu casamento é um casamento que pertence ao Senhor. Mas nós não fazemos isso, e por isso nós apanhamos. Mas eu creio que nessa manhã, você vai sair daqui com uma nova atitude. Você vai sair daqui e dizer: Satanás, para fora da minha vida, para fora da minha casa. Sabe o que ele diz? Não é pensamento, é declarar, como Jesus fez. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, só restou uma saída para o diabo. O diabo o deixou. Porque a hora que a gente toma essa autoridade, o diabo tem que sair. Amém? Ele tem que sair, não há outra forma, não há lugar para ele. Quando o pai, quando a mãe se posiciona, o diabo tem que sair da nossa casa. Eu nunca vi, queridos, filhos sacrificando pelo pecado dos pais, mas eu já vi na Bíblia pais sacrificando pelo pecado dos filhos. Jó sacrificava, sempre que os filhos faziam uma festinha, Jó ia e oferecia sacrifícios pelo perdão do pecado que possivelmente seus filhos teriam cometidos. Essa é uma oração que nós devemos fazer pelos nossos filhos. Não dá mais, queridos, chega o momento que nós precisamos vencer Satanás. Mas o problema, queridos, sabe o que é? É que tem muita gente que não resiste nem à primeira tentação. Tem muita gente que na primeira sugestão, ele aperta o botão e entra na página pornográfica. Tem muita gente que na primeira sugestão, ele abre a porta do coração para um novo relacionamento, para um adultério. Tem gente que não resiste. E esse versículo diz: olha, você não será tentado além do que você pode suportar. Sabe, queridos, eu quando olho para a lei da semeadura, eu fico em pânico. Porque a lei da semeadura diz assim: de Deus não se zomba. E quando nós caímos em pecado e damos desculpas, nós estamos zombando de Deus. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Nós precisamos olhar, querido, para essas coisas. Nós precisamos ser firmes na luta contra o pecado, entendendo que antes que vire pecado, a tentação pode ser vencida, na minha e na sua vida.
Amém? Mas tem gente que olha para Deus e acha que Deus é bobinho. E acha que Deus é um pai bonachão. Sabe o pai bonachão? Aquele que aceita tudo, que não corrige nada, que passa a mão na cabeça. Não, queridos, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus corrige a seus filhos, porque Ele os ama. E tem pai que acha que passar a mão na cabeça é amor. Não, queridos, você está criando alguém para ser destruído lá na frente. Você não está criando alguém para ser abençoado. Nós precisamos, queridos, abençoar os nossos filhos. Nós precisamos corrigir, ensinar. É isso que Deus espera de nós. E a terceira coisa, que nós precisamos aprender, para que a nossa casa seja blindada, é que o pecado compromete o nosso testemunho e rouba a nossa autoridade. O pecado compromete a sua vida e ele rouba a autoridade que Deus te deu. Isso tem que ficar claro na sua mente. Isso é algo que você não pode esquecer. Por muitas vezes, queridos, eu me perguntei, olhando para esse texto, para a história de Davi, e eu olhava para Davi e eu dizia, Davi foi um homem omisso, por isso que as coisas deram erradas. E ele foi omisso também. Diante do abuso de Amnon com Tamar, sabe o que Davi fez? Quando ele ficou sabendo que o seu filho abusou da sua filha? 2 Samuel 13, 21 diz assim, ao saber de tudo isso, o rei ficou furioso. Você já viu gente furiosinha? Você já viu gente nervosinha? Mas que não faz absolutamente nada? Você já viu o pai bravo? Mas que quando chega diante do filho, ele vira um franguinho. Davi ficou furioso, mas sabe o que ele fez? Nada. Ele não corrigiu o seu filho, ele não confrontou o seu filho. Ele se calou. Davi também foi omisso. Nervosismo, queridos, não resolve nada. O que resolve é correção, é ensino. O que resolve é ministrar aos nossos filhos na palavra do Senhor. É ensinar a eles aquilo que Jesus faria. É isso que resolve. Diante do assassinato de Absalão, cometido por Absalão com o outro filho, Amnon, sabe o que Davi fez? Também nada. Davi se calou. Ele não corrigiu. Absalão foi embora porque ele achou que ele seria punido, que o seu pai o corrigiria, que o seu pai daria um jeito de puni-lo. Mas não, Davi não fez nada. Se Absalão quisesse ter ficado lá, ele poderia ficar. Davi sequer se deu o trabalho de se dirigir a seu filho. Omissão. Mas o Espírito Santo me fez olhar para esse texto de outra perspectiva. Sabe, querido, o que aconteceu com Davi? É que toda a autoridade de Davi, como pai, foi roubada pelo pecado que ele cometeu. Toda a autoridade que Davi tinha sobre os filhos. Sabe, aquele homem referência, o grande rei, o homem espiritual, o ungidão de Deus, agora deu lugar, sabe a quem? A um pai hipócrita. Sabe, deu lugar a um pai que não era digno de ser seguido. Sabe, querido, que moral Davi tinha para corrigir os seus filhos? Você já parou para pensar nisso? Você tem moral para corrigir os teus filhos? Que moral Davi tinha? Davi não tinha moral. A autoridade dele foi roubada. Ele não poderia chegar, olha filho, a palavra de Deus diz que você tem que fazer assim, assim, assim. Porque o filho olhar para ele e falar, a palavra de Deus também fala assim, pai. E você adulterou. Como é que você vai dizer, filho, você tem que orar? Aí ele vira para você e fala, pai, eu nunca vi você orando. Filho, você tem que tratar bem a sua esposa. Eu estou vendo que o seu casamento não está legal. Aí ele vira para você e fala, pai, eu trato ela como você tratava a mamãe. Eu aprendi assim. Sabe, queridos, pecado rouba a nossa autoridade.
Nós não temos moral para corrigir os nossos filhos quando nós estamos em pecado. Não há moral. Nós não temos condições de exortar os nossos filhos, porque o pecado nos rouba a autoridade que Deus deu. Como é que meu pai ia me corrigir? Que eu não podia beber com 15 anos, se ele bebeu a vida inteira. Ele não tinha moral para isso. Ele não tinha condições para isso. Sabe por quê, queridos? Porque o testemunho nosso tem que condizer com a nossa vida prática. Sabe, o testemunho de Davi, a partir do momento que o pecado entrou, foi comprometido. Ou seja, aquilo que Davi falava não era mais aquilo que ele vivia. E quando isso acontece, queridos, os nossos filhos são atingidos. O pastor Fernando compartilhou esses dias atrás, lá no Salvemos, que depois de um culto, um menino de 5 anos procurou ele no final, para pedir para que ele orasse pelos seus pais, pelo seu pai especificamente, porque o pai dele estava trazendo pornografia para dentro de casa. Sabe, aqueles meninos de 5 anos. E sabe por que ele fez isso? Porque ele está sendo ministrado na palavra. Aí ele falou: está errado, eu preciso falar com o pastor. Mas me fala uma coisa, queridos, que moral esse pai tem para corrigir um filho que está perdido na pornografia? Que moral esse pai tem? Nenhuma. Autoridade roubada, hipócrita. Sabe, filhos jovens se desviam da igreja, na grande maioria dos casos, porque eles olham para a vida de seus pais e veem que o discurso dos seus pais são muito diferentes das atitudes práticas do dia a dia dos seus pais. E aí, querido, ele olha e fala: puxa vida, se crente é ser como meu pai é, eu não quero ser crente. Se ser discípulo é como meu pai é, eu estou fora da igreja. Porque ele fala uma coisa, mas ele faz outra coisa. Ele prega santidade, mas vive em pecado. Autoridade roubada, queridos. E eu queria chamar o pessoal do louvor.